Olá, nutricionistas! Bem-vindos ao NutriPod, o podcast que te dá o poder para trabalhar em consultório. Hoje estamos aqui com uma que tem equipe de nutricionistas, doutora Lara Natassi, amiga, parceira, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui, Cí. Lara, nós vamos falar hoje sobre ferramentas de trabalho no consultório do nutricionista. Eu sei que isso é uma dor de barriga, não sabe por onde começar, o nutricionista recém-formado, aquele que está retomando, ou mesmo você aí, que acha que já tem tudo montadinho, mas quer aquela injeção de inspiração e de ânimo para se reinventar. E é o que a gente faz aqui no meu consultório de sucesso. A Lara tem uma bagagem de vida importante, Lara. Conta aí pra gente, te apresenta. Bom, eu trabalho em consultório há 25 anos, então eu saí da faculdade já para trabalhar em consultório. Já comecei atendendo lá numa clínica de várias especialidades, de vários médicos, inclusive, e já passei por várias fases e vários tipos de atendimento. Então, nessa época eu trabalhava para os outros, eu prestava serviço, aí depois eu mudei de cidade, montei uma clínica onde eu aluguei uma sala, fiz um consultório pequeno em Curitiba, fui para a França estudar lá não podia trabalhar, né? Aí voltei para São Paulo em 2006, eu montei minha clínica. E aí, na minha clínica, eu acabei passando também por diversas fases, porque eu comecei com atendimento particular, depois eu passei para atendimento de convênio, e aí aos poucos eu fui construindo uma equipe, porque não foi possível de manter esse atendimento sozinha, né? Então comecei sozinha, contratei uma ajudante, uma nutricionista para me ajudar, depois fui contratando outra. Hoje a gente tem uma equipe de 13 nutricionistas que atendem vários planos de saúde. A gente tem uma média de 1.500 atendimentos por mês, com várias especialidades de nutrição diferentes. Isso que é legal. A gente tem nutrição infantil, tem nutrição para gestantes, para cirurgias, para doenças crônicas, nutrição esportiva. Então são várias as especialidades lá e eu coordeno essa equipe agora, né? Junto com isso, eu trabalhei bastante na minha formação, então eu fiz mestrado, fiz doutorado, agora estou no pós-doc, fiz várias especializações também, para poder dar conta aí de toda essa parte clínica aí, né? E de atendimento, né? Que eu acho que é importante a gente se formar para conseguir atender bem o cliente, para criar vínculo com o cliente, né? E assim a gente ter sucesso, não só nós, mas os clientes terem sucesso também. Uau, depois dessa apresentação aqui, tem que ficar comigo até o último minuto para absorver tudo que essa experiência da Lara teve, né, ao longo dos anos e traz pra gente. E quando a gente fala de ferramentas, olha só que interessante, já estou anotando aqui umas perguntas. A questão a ferramenta para atendimento particular, ela pode ser adaptada para o atendimento mais curto de um convênio? Como é que funciona isso? Como é que funciona treinar a equipe para isso? Né, trazer um parceiro. Então, tudo isso a gente vai aprender com a Lara aqui hoje. Mas falando em ferramenta, eu queria começar com uma pergunta que sempre vem. O ferramenta, ele é a ferramenta, né? Ela é a mecânica do trabalho. Não dá para o nutricionista simplesmente achar que ele vai pegar essas receitinhas, né, os quadradinhos lá das ferramentas e sair aplicando. Tem toda uma bagagem, né, Lara? Ela é só um instrumento, mas a maior ferramenta que eu costumo falar para os nutricionistas, para meus alunos e para todo mundo que me ouve aqui no podcast é você. É toda essa bagagem de experiência que você vai adquirindo, né? Conta um pouco como é que você vê essa formação do nutricionista e o uso das ferramentas, como é que ele pode começar, porque quem também não tem experiência faz o quê, né? Tem que investir nessa formação, vai adquirindo horas de voo e vai pegando aqui as sacadas com a Lara nas ferramentas e quem é meu aluno sabe que eu facilito o processo também lá. Conta pra gente, Lara. Não, a ferramenta facilita muito o atendimento, mas antes de qualquer coisa a gente tem que ter uma base, né? Como atender, como criar um vínculo com o nosso cliente, principalmente como fazer ele entender que você se importa com ele, como criar empatia. Isso é o mais importante. As ferramentas vão ajudar depois. É como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, como se a gente tivesse alguns padrões de orientações de planos alimentares, de cardápio. Vai estar lá para a gente aplicar num determinado momento. Nem sempre vão ser aplicadas todas as ferramentas e nem sempre nas primeiras consultas. Eu acho que o mais importante é a gente aprender a criar um vínculo realmente com o cliente, para que através dessa conexão mais sólida, a gente consiga caminhar junto com ele no sentido de atingir o seu objetivo. Tanto que na clínica, por exemplo, é obrigatório para todos os pacientes, os nutricionistas que começam a atender lá, eles fazem um curso de formação que eu fiz para eles, né? E a primeira parte desse curso é como criar esse vínculo com o cliente, é como se portar, como olho no olho, são as perguntas abertas, são a capacidade da escuta ativa, que é uma capacidade que a gente tem que ir desenvolvendo aos poucos, sabe? Não é uma coisa que vem de uma hora para outra e nem sempre é uma coisa que a gente aprende na faculdade.
E é isso que vai criar a conexão com o cliente. Eu costumo dizer que para o cliente, o quanto você se importa é tão importante quanto o quanto você sabe. Então, primeiro, estabelecer essa relação. Depois, verificar quais são as expectativas do cliente. E aí sim, ir caminhando com ele de acordo com o seu objetivo. Sensacional. Ferramentas aí anotadas. O olho, o sorriso, né? A postura. Tudo são ferramentais, né? Talvez não em papel, não em eletrônicos, mas ferramentais do corpo humano. Sensacional. E aí, pensando nessa tua primeira colocação aí do entender essa queixa, né, essa busca, esses anseios do paciente, quais seriam esses instrumentos, essas ferramentas iniciais? Você trabalha com um questionário prévio, isso adianta o processo, a tal da anamnese, que tem esse nominho chato demais, o que você fez para modificá-la, adaptá-la? Nas suas duas vertentes, num atendimento talvez maior, e é maior ou menor o atendimento de convênio, atendimento particular, queria ouvir de você sobre esse início, as primeiras ferramentas de pesquisa, digamos, de conhecimento do paciente. A gente acabou criando um aplicativo, como se fosse um prontuário eletrônico para a clínica, até para a gente poder adaptar essas necessidades mesmo. A gente sabe que a maioria dos pacientes que a gente atende tem convênios, tem planos de saúde, e a gente tem que fazer um atendimento dinâmico, não é um atendimento super rápido, mas é um atendimento um pouco mais dinâmico, e a gente não pode ficar 2 horas com o paciente no consultório, né? Então, a gente desenvolveu um questionário, uma anamnese nutricional, que vai incluir tanto dados pessoais, quanto dados clínicos, dados comportamentais, dados de alimentação, exames laboratoriais que a pessoa tem. Então, quando ela marca a consulta, ela recebe as orientações do convênio dela, ela vai receber um link para essa anamnese, onde ela já tem parte dos dados pessoais preenchidos, porque a recepcionista pegou esses dados durante o atendimento para marcação, e aí a pessoa consegue preencher esse questionário. Quando ela chega na clínica, o questionário está preenchido. Isso já adianta, já otimiza a consulta, né? Então, isso é uma coisa que vai ajudar no processo da consulta, não tem tanta burocracia quando chega, né? E aí, quando a pessoa chega, ela já vai ser encaminhada para triagem, que seriam as medidas antropométricas antes de ir para o consultório do nutricionista. Isso otimizou bem o nosso atendimento, né? Porque a pessoa acaba ficando 1 hora na clínica, pelo menos, porque ela faz 2 exames, ela é recebida e depois ela deve ficar mais ou menos uma meia hora, às vezes um pouco mais, né, na consulta com o nutricionista, e a gente consegue prestar um atendimento com mais olho no olho, com mais empatia, porque a gente não tem muita burocracia para fazer. Os exames já estão no sistema, a anamnese já está lá também, não tem muita coisa que anotar, né? Eu acho que isso é importante, porque não tem coisa pior do que você ir no médico, no nutricionista, ele está olhando para o prontuário lá, digitando, não está olhando para você, né? Então, a gente se preocupou com isso mesmo, sabe? Então, faz parte desse nosso protocolo, otimizar a consulta dessa forma e trazer os dados do paciente para que a consulta fique mais fluida. Agora, podemos ter nutricionistas aqui que queiram trabalhar com você. O nome da clínica é DietNet, vocês podem fazer contato. Mas quem não trabalhará ou trabalha com você, como é que está nos ouvindo aqui, como pode, além de fazer nosso curso, meu consultório de sucesso, lá você tem muita coisa mastigada, inclusive tem um bônus da Lara lá, falando muito sobre convênio, nos faz sempre uma parceria. Aliás, ela vai deixar muitas coisas que ela faz também para vocês, Nutris, fiquem de olho aqui. Como você poderia dizer, porque a Nutri pode começar, se ela não tem acesso a esse aplicativo que você tem, quais seriam os formatos que você aconselharia? Bom, a gente começou com a anamnese autopreenchível na sala de espera, tá? Então, quando a gente começou esse tipo de atendimento, a gente fazia dessa forma. A gente evoluiu para essa, porque a gente manda para a pessoa, porque é uma forma da gente otimizar mesmo, de não vai atrasar tanto a consulta, porque às vezes a pessoa ficava mais de meia hora só para preencher a anamnese fora da sala, né? Mas hoje em dia existem esses questionários online que a gente pode utilizar também. Então, é uma forma da gente poder preparar essa consulta com o nosso cliente, com o nosso paciente. Né? Ainda mais agora que muitos atendimentos estão sendo feitos de forma online, a gente já pode começar com questionário online e pode dar continuidade dessa forma também. Muito bom. Fico feliz aqui de validar alguns conceitos que a gente tem trazido também. Bacana, Lara. Hoje, se você tem um atendimento, de repente, da maioria aqui, que talvez até atenda mais particular do que o convênio,
e não faça essa anamnese totalmente online previamente. Tem uma parte, eu sempre deixo como recomendação fazer algumas perguntas, as mais fechadas, as mais automáticas, digamos assim, nesse questionário prévio, e usufruir desse momento da anamnese, do histórico do paciente, para trazer um pouco, para evocar um pouco mais questões mais do comportamento, questões mais da relação com a comida, enfim. E dentro disso, você imagina que essa é no computador, é escrito? Como é que você aconselharia o nutricionista agora nesse momento? Aí vai depender das condições dele mesmo, né? Eu sou antiga, né? Faz 27 anos que eu me formei e eu gosto de escrever no papel. Mas a gente sabe que muita gente já se adaptou bem a escrever no computador. A única preocupação realmente é a gente não ficar absorvido com a tela do computador, sabe? Porque o paciente sente quando a gente não está de olho nele, né? Quando a gente não está dando atenção incondicional para ele. Então, é só ficar muito preocupado com relação a isso, tá? A consulta não pode ser um preenchimento de formulário no computador de forma alguma, sabe? Claro que tem algumas informações que são super importantes, que vale a gente anotar. Às vezes até alguma coisa pessoal que a pessoa refira na hora, por exemplo, o meu pai está doente, alguma coisa assim, até para você criar esse vínculo de perguntar novamente na próxima consulta, de estabelecer essa conexão com ele, né? E mostrar a sua preocupação. Então, algumas coisas a gente anota, mas se a gente conseguir anotar o mínimo possível junto com o paciente e digitar o mínimo possível também, é melhor. Muito bom. E olha, eu vou te dizer que você não é antiga, não. Tá na moda escrever, tá? Tá na moda desenhar. Até os iPads novos vieram com canetinha para desenhar. Você tá é moderna. E uma coisa que me veio na cabeça quando eu te ouvi falando é que você pode sempre escrever, desenhar com o paciente, ou ele traz alguma informação importante, você pode sempre tirar uma foto e usar essa foto como um arquivo eletrônico depois, né? Montar pastinhas para o paciente, a foto hoje ajuda muito a gente nisso. A Muito gente bom. faz isso lá também. Sabe o que a gente faz? A gente trabalha muito com réplicas de alimentos em resina. Então, eu gosto muito de trabalhar o cardápio até diário do paciente, ao invés de só escrever, né? Eu monto o cardápio com as réplicas de alimentos. E aí eu tiro uma foto e mando para o paciente. Eles adoram. Tá vendo? Quem é minha aluna aqui, vê que eu faço, eu subo lá na cadeira, tiro a foto, falo para vocês que é por aí o caminho. Porque torna mais visual, né, Lara? E as pessoas o nosso cérebro gosta de imagens, né? E dificilmente, às vezes, ele até quer esquecer aquilo que, de repente, está prescrito no papel, mas aquela imagem, aquela diversão que você proporcionou pelo lúdico pode conquistar o coração dele, não só a memória. Muito bom, muito legal. Então, anota essa ferramenta aí. E se você quer uma dica para comprar, quem é de São Paulo, 25 de março é um lugar que você pode encontrar, eu acho. Ou então também pela Elo 7. A Elo 7 entrega em todo o Brasil e vocês têm essas réplicas que não são baratinhas. E quem quer estar começando e não quer investir nas réplicas, uma dica é pegar fotos super legais, como aquelas que eu deixo para meus alunos lá dentro do meu consultório de sucesso, e você pega essas fotos e utiliza elas também como réplicas, né, que vai ficar um pouquinho mais achatadinho, mas pode trazer uma dimensão, você pode trazer um prato, uma louça, se for presencial, e colocar as fotos ali. Muitas ideias. E aí, Lara, a gente passa, né, a gente já está caminhando aí para o plano alimentar, que você mesmo falou que isso é parte do plano alimentar, né? Como você trabalha a questão das metas? Você parte dessa escuta direto para um plano alimentar? Quais outras ferramentas você acredita que são importantes para que esse paciente se sinta busque as motivações dele, se sinta direcionado, né? Tenha uma noção mais clara? Você falou das fotos, das réplicas, que é sensacional. Alguma outra coisa? Então, eu gosto de perguntar para o paciente. Primeiro, a gente faz educação nutricional, né? A base da consulta de nutrição é a educação nutricional. E até se ele apresenta alguma condição, é tentar situar essa condição com a alimentação. Então, tentar associar, né? O que a alimentação pode ajudar nessa condição ou nesse objetivo que a pessoa tem. Mas aí é uma parte educativa, que a gente sempre vai pedir permissão para o paciente para falar sobre isso, né? É importante que ele saiba que ele que está conduzindo todo o processo. E aí depois a gente vai perguntar para ele por onde ele gostaria de começar, né? Para que a gente não imponha as metas, porque eu digo que a gente faz um trabalho diferenciado em relação ao que eu comecei a fazer quando eu me formei, né? Há mais de 25 anos atrás, que a gente meio que queria consertar o que estava errado na alimentação do paciente, né? E não é por aí. A gente tem que respeitar a vontade do paciente, as condições, a sua rotina, as suas possibilidades e perguntar por onde ele quer começar. Então, ele vai escolher por onde começar. Assim, a gente pode até montar um plano alimentar a 4 mãos, de acordo com o que ele falou.
E a gente pode reforçar algumas coisas no que diz respeito a metas. Então, a gente pode montar juntos algum planejamento e pode decidir juntos metas para, por exemplo, consumo de frutas. A gente vai colocar lá como meta de consumo de frutas uma fruta por dia, por exemplo. Aí os nutricionistas vão se espantar, né? Uma fruta por dia é muito pouco, a gente precisa de no mínimo 3, né? Mas para quem não come nada, uma fruta é uma grande evolução e a gente tem que ir aos poucos. Ou então uma meta para fazer, sei lá, algumas horas de exercício por semana, meta com relação a sono, com relação a comer devagar, sem distrações. Então, aí a gente pode ir devagar, né, com o paciente, ele pode escolher por onde ele gostaria de começar, mas é importante ter umas 2 metas, pelo menos, para a próxima vez, e ter um delineamento básico aí do que seria a alimentação dele. Eu gosto de ter alguma coisa, alguma prévia, pelo seguinte: logo que eu me especializei no estudo do comportamento alimentar, que foi quando eu fui para a França, em 2001, eu voltei de lá querendo evitar qualquer tipo de abordagem mais voltada para planejamento ou prescritiva, né? Então, não vamos mais trabalhar com orientação de cardápio, não vamos mais fazer nada com relação a isso. E quando eu comecei a implementar isso na clínica, eu tinha muito feedback negativo dos pacientes, porque eles querem alguma coisa por escrito, né? Por mais que a gente queira trabalhar a parte comportamental e que a gente saiba que é isso que vai fazer diferença, se ele não sair com nada escrito, ou se não sair com escrito mais ou menos o que ele vai comer no almoço, no jantar, no café da manhã, muitas vezes ele acha que aquilo não é consulta de nutrição, então ele precisa disso. Então, a gente faz uma coisa muito parecida com o que ele já faz normalmente, porque não é isso que vai fazer a diferença no tratamento, e aí sim a gente trabalha os aspectos comportamentais, e trabalha os aspectos comportamentais na forma de metas, que ele vai escolher o que ele quer mudar, de que forma e com que frequência. Aí isso dá certo. E quando você fala esse delineamento, ele vem na forma de um plano, na forma de um planejamento que traz lá as refeições e que pode até ter desenhos, podem ter fotos. Quanto mais desenhos, mais fotos, quanto mais lúdico, melhor, né? Ele pode vir através de uma tabela, de alguma coisa por escrito, mas se tiver desenho no meio de, por exemplo, como montar o seu prato, como montar o seu lanche, né? Isso é mais legal porque a pessoa vai fixar mais, né? E não vai ficar uma coisa super prescritiva, né? Que parece que está prescrevendo medicamento lá, come isso de manhã, isso à tarde, isso à noite, né? Fica muito impositivo mesmo, né? Então a gente consegue variar um pouquinho dessa forma. Muito legal. E ferramentas de acompanhamento ou de tarefas para ele, vocês costumam deixar para que ele possa, de repente, ter um elo, né? Não só o vínculo pessoal, mas também um elo de entrega. Não sei se ele manda foto do prato, da realidade, se ele faz um diário. O que vocês trabalham na DietNet? A gente, através desse aplicativo novo, desse programa novo que a gente desenvolveu, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar no segmento. A gente tem um impasse que o convênio ele permite o atendimento normalmente a cada 30 dias, né? Então, a gente tem que ficar, isso um grande problema aí, porque 30 dias sem acompanhamento nutricional é muito tempo, né? Normalmente a gente precisa de sessões mais frequentes, né? Mas, de qualquer forma, é o que a gente tem e a gente não tem como trabalhar de outra forma. Então, nesse aplicativo, a gente desenvolveu uma forma de selecionar daqui uma semana ou daqui a 15 dias, na hora da consulta eu seleciono para que daqui a tantos dias a pessoa vai receber alguma coisa da gente, né, automaticamente. Então, a gente trabalha com e-books, trabalha com receitas, com ferramentas. A gente também tem um diário alimentar que a pessoa pode fazer dentro do aplicativo, que a gente libera para a pessoa quando a gente combina com ela dela preencher também, então é liberado na aba do aplicativo, então ela consegue fazer essa comunicação toda e ela não vai esquecer da gente, porque ela vai ser lembrada de tempos em tempos. Isso é muito importante, porque faz uma diferença louca, porque se a gente só vai ter um contato com o paciente 2 dias antes dos 30 dias que ele levou para marcar o retorno, ele nem vai lembrar. Sabe? Aí a chance dele desmarcar é muito grande. Eu falo que você mantém a chama acesa, né? Você mantém a chama acesa e de uma forma inteligente, que a Lara tem o aplicativo, tem a plataforma dela que faz tudo de uma forma sistemática, mas tem como fazer isso também com ferramentas disponíveis e fragmentadas, né? Você pode mandar uma reguinha de e-mails que você desenvolve pelo MailChimp, e isso fica automatizado, é que você tem que preencher, paciente novo, né? E tem que colocar ali. E aí tem
muitas estratégias que você pode fazer. Um e-mail de boas-vindas logo depois que ele chega, um WhatsApp de boas-vindas, depois você manda. Sim. Uma coisa que eu falo, Lara, às vezes a gente já tem muito conteúdo pronto, né? Grava IGTV, sim, grava vídeo, grava YouTube. Esses conteúdos podem também ser um incentivo para ir parar na mão do seu paciente. Siga nas minhas redes sociais. Olha, essa semana eu estou falando sobre jejum, estou falando sobre os mitos do não sei o que lá, e aí você vai nutrindo o seu paciente daquilo de um conteúdo que você já fez, ao invés Exato. De você ficar no caseiro 1 a 1, né? Que é Sim. mais difícil. Talvez no começo a gente faça isso. Eu fiz muito, de mandar mensagem 1 a 1. Sim, no começo é super simples fazer isso. Aqui, a gente acabou desenvolvendo esse aplicativo porque a gente atende realmente 1.500 pessoas por mês. Então, o nutricionista, às vezes, um nutricionista atende, sei lá, 200 pessoas no mês. Então, ele não consegue, ele não tem tempo hábil para ficar fazendo individualmente isso. Mas quando a gente está no começo do trabalho, quando a gente atende mais particular, que a gente tem um pouco mais de tempo para se dedicar e tudo mais, aí a gente consegue fazer individualmente sim, e aí a gente consegue até criar mais vínculo, porque a mensagem é pessoal, né, muitas vezes. Então é importante fazer. Ferramentas para dar continuidade, você faz um pessoal aí do primeiro, depois você vai colocando ele na régua dos seus e-mails, e vai misturando, né, o que é automatizado com um pouco mais de pessoal, faz as suas webinars, suas lives para os pacientes, né, fechadas, e tem muitas formas de você ir nutrindo, né, fazendo com que o seu paciente se abasteça de você e não esqueça mais, né, e que ela não fique lá nas fake news, que eu assisti uma aula com essa mulher aqui sobre fake news, que, ó, gravei várias coisas aí importantes, porque, né, quanto mais as pessoas veem os blogs, veem tudo mais, daqui a pouco ela acredita, né, Lara? Não tem uma teoria que é mais ou menos assim? Ela vai acreditando. Então é você quem tem que contar para ela a verdade. É a teoria da familiaridade, né? Quanto mais a pessoa vê a informação, mais ela vai se internalizando dentro dela. Mas uma vez que você consegue criar uma conexão com o profissional que te atende, ele vai se tornar a referência da informação. Então isso que é importante, você tem que ser referência. O nutricionista é o profissional que tem que ser referência em informação sobre alimentação. E essas ferramentas, essa comunicação toda, ela muda muito no online? Na realidade, você trouxe aí um aplicativo, então você já está imersa no esquema online. Mas Sim. O atendimento em si, ele teve uma mudança significativa para vocês? Como é que foi? Conta um pouco para a gente as adaptações, do que mudou e do que você acredita que não vai ter volta mais, que vocês vão imergir dentro da DietNet. Então, a internet está aí para ficar, né? O atendimento online também, ele está deixando, suprindo tanta necessidade de tanta gente, né? Está fazendo a gente transpor tantos obstáculos, tantas barreiras, né? De distância física, né? E até gera uma economia de custos, porque a pessoa não tem o transporte, muita gente não tem que alugar um local para poder atender. Então, é uma coisa que realmente deve ter vindo para ficar mesmo. A gente sabe que a gente teve essa autorização para atender online no começo do ano, que se estendeu um pouco mais, e do jeito que as coisas estão indo, vai continuar estendida, né? A gente tem que se preparar para isso, e a grande questão dos nutricionistas, acho que a angústia de muitos deles era, como é que eu vou fazer com a avaliação antropométrica? Gente, a gente tem uma riqueza tão grande de indicadores na avaliação nutricional que a gente nem precisa da avaliação antropométrica. Por que a gente não avalia, por exemplo, o consumo alimentar, o comportamento, a forma de comer, outros hábitos de vida, como exercício físico, sono, gestão de estresse, né? Tem tanta riqueza para a gente conseguir avaliar, né? Mesmo com relação ao consumo alimentar, quantas coisas a gente pode avaliar de evolução de consumo alimentar? Fora os indicadores clínicos, né? O funcionamento intestinal, os exames bioquímicos que a pessoa apresenta. Então, eu não tive muita dificuldade para adaptar para o atendimento online, porque como a gente já faz muito atendimento dentro de empresas também, eu sempre bati nessa tecla que o indicador antropométrico não é o melhor indicador, porque normalmente os programas de empresas duram 3 meses, 6 meses, e nessa fase, nesse tempo, a gente não tem tanta evolução antropométrica assim, mas a gente tem muita evolução de mudança comportamental. Então, isso é muito importante, isso pode trazer muito indicador de evolução para a gente, né? Então, por que não avaliar isso? E na verdade, o nutricionista, o papel principal dele, como eu falei no começo, é como educador nutricional e não como medidor, né, de dobras ou de peso, né? O que a gente tem que fazer diferente
diferença no paciente é sobre a sua alimentação, se vai melhorar, se não vai melhorar, se isso pode ajudar a melhorar o bem-estar, a melhorar a prevenção de doenças e tudo mais. Então, esse é o nosso papel. Então, não vamos nos preocupar com a avaliação antropométrica e vamos continuar prestando atendimento para o maior número de pessoas possível, porque o atendimento online faz com que o nutricionista seja mais acessível e as pessoas vão buscar menos informações na internet e mais o nutricionista como referência. Algumas palavras me vêm aqui em mente quando estava te ouvindo falar e dar esse show aí de adaptabilidade, né? Modernidade, porque é isso, mesmo com a experiência, não dá para a gente ficar enraizado lá naquilo que a gente aprendeu até aqui, né? O que te trouxe até aqui talvez não te leve lá na frente nesse novo mundo. Então, muito bom. Parabéns aí, ó. Se eu estivesse começando, eu ia querer ser só estagiária, só funcionária. Muito Legal. bom de ver tudo isso. E a gente tem estagiário lá também, então. Ó, anota aí, gente que está ouvindo aqui. Você falou sobre empresas. Eu já ia finalizar, mas vou aproveitar essa sua experiência também em relação a empresas, que é algo que a gente até conversa bastante, né, Lara? Porque já esteve juntos em alguns pares aí da vida. Nessas ferramentas, existe alguma coisa maior para fazer em empresas, diferente do que permite o atendimento? Você trabalha grupos, oficinas. Quais ferramentas, que não seriam ferramentas, mas formatos de trabalho, você entende que é possível no online e no presencial para esse trabalho em empresas? Então, a gente faz de tudo, a gente faz muita oficina, muita dinâmica, sabe? Dinâmica com preparação de alimentos, dinâmica com as réplicas dos alimentos em resina, os mock-ups e tudo que a gente leva para as empresas. E a gente faz ações em grupos, sim. A gente faz grupos a gente chama de coaching, mas na verdade são grupos de mudança de comportamento, né? Porque, assim, o atendimento ou as sessões em grupo permite que a gente tenha a rede de apoio lá para a gente, né? Porque a rede de apoio vão ser já os companheiros de grupo, que são pessoas que têm o mesmo objetivo, que normalmente trabalham no mesmo local, né? Que podem ter até algumas soluções em conjunto para, por exemplo, comida, lanches, ou então exercício físico depois do trabalho. Então, é super interessante quando a gente trabalha grupos em empresas. Mas a gente faz os outros tipos de atendimento também. Então, a gente faz o atendimento dentro da empresa, que pode ser, agora todas estão fazendo online, mas pode ser presencial também. As avaliações a gente faz também, bioimpedância, por exemplo, a gente faz dentro da empresa, né? Quando a gente retoma o atendimento presencial, quando a gente retomar agora, né? Mas todos os tipos de atendimento a gente consegue fazer na empresa com um leque um pouquinho maior, né? Porque a gente tem todo mundo lá, tem todos os colaboradores, e a gente sabe que quando a gente enfoca a rede, né, a comunidade, né? A gente chama de rede social isso, mas é rede social no sentido de rede de relacionamento. Então, se a gente consegue atingir a rede, a gente consegue atingir o indivíduo. Existe muita norma, muita influência social da rede no indivíduo. Então, é super rico poder trabalhar uma empresa em função disso. Muito bom. E conseguir influenciar essas pessoas e quebrar algumas barreiras, porque existe também, né? Não quero ser visto, não quero estar vulnerável, requer um pouco de habilidade, mas faz curso, experimenta, faz o seu primeiro grupo em empresas e olha, não é um bicho de 7 cabeças, né, Lara? Queria só que você terminasse dizendo, é um atendimento, de certa forma, é tudo que você pratica no consultório, talvez com um pouco mais da necessidade de habilidades de comunicação desse nutricionista que vai estar um pouco no palco, um pouco na frente de um coletivo, e isso requer um pouco de treino e preparo, mas a essência do trabalho é muito similar à do consultório, certo? Sim, é muito rico. A única coisa é que não é possível dar tanta atenção individual quando a gente dá no consultório, mas a gente tem o grupo, né? A gente tem a rede de apoio lá, então uma coisa compensa a outra, mas é super legal. A gente tem muitos resultados bem positivos. Muito bom, é por isso que sempre não consigo largar, né? Dessa profissional aqui, dessa amiga, dessa parceira. Sempre está comigo, ou lá dentro do curso, do meu consultório de sucesso, ou aqui de forma ampla, com essa nossa missão, porque Lara também, assim como eu, quer que a nutrição vá para um outro patamar, quer que a gente possa brilhar, ser empresária, porque ela é uma empresária, e entender o nosso lugar, que é onde você quer estar, onde você sonha estar, mas precisa de um planejamento, e assim como a Lara, ter mais pessoas com você, né, ter equipe, ter alguns desafios, a gente já chorou junto, já deu risada junto, quando a gente perde, a gente ganha, quando supera alguns desafios da vida. Então, super obrigada, parabéns pelo teu profissionalismo, pela como você traçou tua carreira, como você se reinventa. Eu sou fã de carteirinha. Eu também. Também te agradeço um monte. Super bom. Obrigada pela confiança. Como
Como os nutricionistas daqui podem ter mais acesso a você? Eu sei que você tem alguns cursos, você também tem as suas redes sociais. Divulga um pouco aqui pra gente. Bom, eu tenho um curso, sim, que está no endereço do Hotmart que eu vou te passar, tá? Eu passo aqui para você colocar também. É um curso de formação de técnicas, né, para ferramentas de mudança de comportamento, né, para os profissionais que trabalham com emagrecimento, que grande parte dos nossos atendimentos são voltados para isso. E tem as minhas redes sociais, então são sempre o meu nome, né, Lara Natassi, com 2 Cs no final, Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo, em todos os locais vocês podem me achar. E ela tá bem ativa. Adorei esse seu último ano e meio aí, além de ser global e de estar muito na TV, tá nas redes sociais, trazendo bastante informação de valor que eu curto. Quando eu consigo estar na rede social, eu tô lá curtindo você. Parabéns, viu? É que o nutricionista tem que ser atuante, porque ele tem que ser a referência em relação à alimentação. É importante. As fake news dominam e as pessoas acreditam. A gente tem que ter presença, né, Lara? Muito bom, sensacional. NutriPod é poder, é empoderamento, é inspiração para você, nutricionista, estar onde você sonha e quer estar. Só que precisa pedalar um pouquinho e a gente te ajuda nessa trajetória, nessa travessia aqui, certo, Lara? Um beijo! Beijo! Obrigada!